Olá a todos, meu nome é Jason, sou pai de Kai e Cauê. E o nosso Cauê, ele está dentro do espectro do autismo. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a pandemia e o autismo. Inicialmente, gostaria de lembrar a todos que tanto os autistas como as crianças que são especiais, elas são do grupo de risco em relação ao Covid-19, essa doença nova que está espalhada pelo mundo. Então, é importante isso ser dito, porque as pessoas e as crianças que são consideradas portadoras de alguma deficiência, elas são consideradas do grupo de risco. Então, os autistas também fazem parte deste grupo em relação ao coronavírus. Inicialmente, falar que essa pandemia afetou a rotina de todos, mas como já comentei em vídeos anteriores a respeito dos autistas, que normalmente eles seguem uma rotina e quando essa rotina é interrompida, normalmente gera consequências, descompensação para a criança que faz parte do espectro do autismo. Então, essa pandemia também ocasionou isso na rotina dos nossos filhos. Quebrou totalmente a rotina deles, devido a esse isolamento, devido à suspensão dos atendimentos, devido a essa quarentena que precisamos realizar. Então isso, claro, quebrou e afetou totalmente a rotina das nossas crianças. Em consequência dessa interrupção de rotina, vem normalmente acompanhada de alteração comportamental, né? Eles ficam estressados, eles ficam mais ansiosos, eles têm uma maior dificuldade de compreender aquilo que se está passando ao redor dele, porque a quebra da rotina altera totalmente a percepção do autista. E claro, isso traz consequências negativas para eles. E normalmente não são todos, mas os que têm dificuldade de se expressar, principalmente pela fala, eles apresentam normalmente um comportamento de autoagressão quando estão descompensados, né? Uns se autoagridem, como morde o braço, morde alguma parte do corpo, ou desfere golpes contra a própria cabeça, ou bate a cabeça contra o que eles veem pela frente, contra o que eles têm na mão. E isso é uma situação bem complicada para os pais, principalmente nessa hora que eles estão se autoagredindo, né? Você precisa ter um controle e
agir para que essa situação ela venha a ser desfeita. Claro, para que ele não venha a se machucar, nem venha a machucar ninguém. E sabemos também, né, que o autismo tem vários graus e cada autista responde de uma certa maneira particular. Os que são mais comprometidos, né, são os autistas de grau mais elevado, né, tem um comprometimento grande da parte pedagógica, da parte psicológica, às vezes da parte motora. Então, quanto maior o grau, maior a dificuldade de você contornar uma descompensação, porque o grau de compreensão dessa pessoa que tem o autismo grave, por exemplo, a compreensão que ela tem das coisas é menor. Então é mais difícil você controlar uma descompensação desse autista grave. E eu lembro agora, né, que normalmente quando há o mês da conscientização, há programas de TV que falam do assunto, levam famílias, né, que têm crianças com autismo, mas normalmente esse programa exibe os autistas leves ou os autistas de alto grau de funcionamento, né, que são altamente inteligentes, desenvolvem uma habilidade específica, como por exemplo tocar algum instrumento, e eles fazem isso muito bem, ou realizar outro tipo de atividade, uma pintura, por exemplo, e eles fazem isso muito bem, desenho. Mas é isso que é exibido normalmente nesses programas. E dificilmente se vê no programa a exibição e o relato e o testemunho das famílias que têm autistas graves. Aqueles que vivem acorrentados muitas vezes, aqueles que vivem enjaulados dentro de suas próprias casas, aqueles que vivem presos, de fato, no seu quarto. Esses aí a televisão é difícil de mostrar, mas eles existem. Famílias têm que lidar com autismo grave e isso ainda é um tabu que a gente precisa quebrar em nossa sociedade. Esses autistas e essas famílias precisam ser vistas, precisam de ajuda, precisam do apoio do poder público, da sociedade, porque a rotina deles é bem complicada e infelizmente ainda há muito preconceito, principalmente com as famílias e com o próprio autista severo, porque ele tem um comprometimento realmente bem maior do que um autista leve e um autista de alto funcionamento. Então essas famílias precisam ser vistas, essas famílias precisam do nosso apoio. E em relação à pandemia, imagine o que é que não alterou na vida das famílias que convivem com autismo. Alterou totalmente. Porque a gente tira pelo relato das pessoas com quem nós conversamos, que os que não têm nenhuma criança especial no seu seio familiar,
ainda assim há relatos de que essa pandemia trouxe problemas psicológicos para algumas pessoas. Pelo medo de contrair a doença, por exemplo, pelo medo de ir para um hospital, o medo de sair nas ruas, medo de voltar ao trabalho, medo de se expor na rua ou em qualquer outro local público. Alguns que foram acometidos ainda convivem com o pesadelo do problema, porque ficaram psicologicamente abalados. Então, imagine isso em uma família que tem uma criança ou uma pessoa com autismo. Com certeza, a dificuldade aumentou para todos eles. E esse transtorno psicológico é preciso ser enfrentado, porque não basta, se não bastasse o problema do autismo, e essa pandemia ainda veio colocar ainda um peso maior sobre as famílias que convivem com o autismo, principalmente aquelas que têm autistas severos no meio delas. Então, se você gosta desse assunto, pode comentar aí o vídeo. Vamos tentar fazer e tratar sempre desse assunto. Se você quiser se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, só é assim clicar embaixo, onde tem o ícone de se inscrever. Então é isso, o assunto de hoje foi esse: autismo e pandemia, ou pandemia e o autismo, né? Esse foi o assunto de hoje. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.